Neste vídeo, eu pretendo dar uma noção teórica de como se fazer o cálculo de volumes de sólidos de revolução. Bom, em primeiro lugar, é fundamental que você tenha uma função. Essa função recebe um nome, ela é chamada de curva geratriz. Então aqui escolhi como exemplo a curva geratriz, que é a parábola y igual a x ao quadrado. A partir disso, nós vamos rotacionar essa parábola a partir de uma reta. Essa reta pode ser o eixo x, essa reta pode ser o eixo y, ou pode ser uma outra reta qualquer. Ok? E qual é a ideia? Deixa eu fazer, por exemplo, a partir do eixo y. Então imagina que eu crio um espelho dessa curva a partir do eixo y. Imagine que eu fique girando essa curva. Então aqui está o eixo y, aqui está a parábola, essa aqui é a minha ideia, e eu vou ficar girando, vou ficar girando, vou ficar girando. A partir disso eu vou criar o quê? Não uma função plana, e sim uma função de terceira dimensão. Essa função, nesse caso em especial, recebe um nome, é chamado de paraboloide. Então foi criado um paraboloide. Aqui a ideia é para dar, essa parte tracejada, é para dar uma ideia que é possível colocar alguma coisa aqui dentro. Porque afinal nós geramos, observe mais uma vez o que eu fiz, eu gerei um sólido, e a partir desse sólido eu posso colocar coisas dentro, que é chamado de volume, o volume do sólido. Então, isso que é o que nós costumamos chamar de superfícies de revolução. Então, vou repetir a ideia, é dada uma curva geratriz, vou fazer aqui um outro exemplo, vamos supor uma função qualquer, y igual a f de x, eu vou pegar essa função, chamada curva geratriz, e vou utilizar agora o eixo x como meu padrão, como o meu eixo de revolução. Então qual que é a minha ideia? Que eu faço o efeito espelho a partir do meu eixo de revolução, que é o eixo x. E a partir disso, eu vou fazer uma nova curva espelhada. Imagina essa curva girando, 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 girando. Com isso nós vamos gerar este sólido aqui, ó. Essa parte tracejada é fundamental, só para dar a ideia que foi girado, que foi girado, que foi girado e foi criado então esse sólido. A este sólido aqui, nosso objetivo qual é? É calcular o seu volume. Por isso chamado de volume de sólidos de revolução. Essa é a superfície criada. Bom, mas como fazer o cálculo desse volume? Bom, se vocês relembrarem, quando nós fizemos o cálculo de área, nós fragmentamos em diversos retângulos. E a partir da soma de Riemann, nós somamos esse retângulo, e lá foi dito que quanto menor a variação de x, ou seja, quanto maior o número de retângulos, melhor a aproximação. Então a área passa a ser a integral definida da função vezes dx. Afinal, a área nada mais é de um retângulo que base vezes altura. A base é o dx e a altura é dado pelo valor da função. Ok. E no caso do volume, qual é a fragmentação? A ideia é que é fragmentado em infinitos cilindros. E qual que é o volume de um cilindro? Π vezes r ao quadrado vezes h, que é a área da base vezes a altura. A base é um círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Então tá. A partir dessa ideia, qual é a fórmula do volume? Vai ser dada a partir de uma integral que lembra uma soma. Eu vou somar diversas parábolas. Então, por isso, uma integral. Uma integral variando de a até b, que é onde você inicia e finaliza a função, de π, já que eu estou fragmentando através de cilindros, vezes o raio. O que é o raio? O raio não é a distância do centro até o ponto que delimita a função. Então, observa aqui que dá infinitos raios, por isso esse grande somatório. E esse raio é exatamente o valor da função. Pode ver que essa medida corresponde ao valor correspondente da função a cada ponto da curva. Então, por isso que o raio é dado pela função. Só que esse raio é ao quadrado.
logo f de x está elevado ao quadrado, vezes a altura. O que é altura? A altura é justamente essa medida, e essa medida, através da minha fragmentação em infinitos cilindros, vai ser exatamente o pedacinho de variação que eu assumo em x, por isso o dx. Então o dx faz o papel da altura, do quanto eu estou caminhando entre um cilindro e outro, entre um cilindro e outro. Então a fórmula do volume vai ser dado desta forma. Isso se eu fizer uma rotação em relação a alguma reta paralela a x ou ao próprio eixo x. Mas se for uma rotação como a primeira, que eu utilizei como parâmetro o eixo y, o volume também seria integral de a até b, de π, que multiplica agora uma função em y, vezes, é claro, uma derivada em y. Então aqui vai ser uma rotação como parâmetro o eixo y, e aqui como uma rotação como parâmetro o eixo x. Então esse vídeo foi para dar uma ideia intuitiva do porquê dessa fórmula do volume e como que é construído cada sólido, ok?